Cara, hoje um vídeo que me pedem desde que eu comecei esse canal aqui, que é o montando o elenco do Everton. Tem um inscrito em específico que spamou por meses pedindo pra eu montar um elenco do Everton. A gente hoje vai conversar sobre o Everton, a atual situação dele e o que pode ser feito pro Everton ficar ainda melhor. Mas eu diria que o Everton hoje está em boas mãos com o treinador David Moyes. Ele vem fazendo um bom trabalho. A gente vai conversar sobre algumas épocas do Everton, alguns problemas, algumas soluções e o que o Everton hoje representa pra Premier League e o que ele pode ser no futuro. Principalmente com essas alterações que eu vou fazer aqui dentro do elenco. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E cara, assim, o Everton é um time muito engraçado, porque a galera dessa nova geração não sabe o que é o Everton. Essa geração de redes sociais e tudo mais, eles não conhecem o Everton. Pra quem acompanha a Premier League já há muitos anos, como é o meu caso, por exemplo, né, que comecei a acompanhar ali normalmente ali em 2007, 2006, eu conheço há muito tempo, eu já vi muita coisa do Everton, e o Everton era um time muito forte. E o Everton, ele sempre teve uma identidade muito defensiva, né? Eu acho que quando você olha pro passado, você lembra do Chelsea e do Everton, sendo times, assim, muito resistentes. E o Everton, principalmente, cara, ele dava trabalho pra todo mundo. O Everton era um filme de terror. Hoje é o que é o Crystal Palace, hoje também é o que foi o Forest com Nuno Espírito Santo, por exemplo. É a mesma coisa, essa identidade. O Everton era muito difícil. O Everton era um time que você ia enfrentar ali no mata-mata de uma Copa e você ia ter trabalho. O Everton era um time que trazia um legado muito poderoso ali pra campo, ok? E com o passar dos anos, ele ainda se mantém muito bem. É um time que parece ser irrebaixável, né? Todo ano essa luta pra rebaixamento. E eu diria que é por causa da tomada de decisão na hora de contratar. O time que eu sempre cito negativamente nessa parte é o Everton. E não é à toa. Não é uma brincadeira, não é um exagero. O Everton contrata mal. É simplesmente assim. São contratações estranhas. É tudo tá precisando de uma solução pra camisa 9, pegar Armando Broja por empréstimo pra ver se compra depois. Será que é uma boa opção? Será que você precisa se perguntar isso? Será que já não tá respondido a sua questão dentro do próprio fracasso do jogador dentro do Chelsea? Então tem questões ali que tu olha pro Everton e dá pra rir. Então o Everton é um time bem problemático, às vezes indo pra caminhos estranhos, não tendo identidade de fato ali do que você realmente quer em campo. Então o Everton, ele vive esse momento sombrio já há um tempo. Eu cheguei a pegar o Everton ali de Lampard, né? Acompanhei muitos jogos na época que Lampard era o treinador do Everton. E cara, era um time decadente, esquisito, estranho. Parecia estar fazendo uma coisa que os jogadores não queriam estar fazendo, né? E eu não sabia explicar na época o porquê que aquele time parecia tão ruim. E era um negócio feio. Acabou muito mal, inclusive, né? Ele tretando com alguns jogadores do elenco. Negócio que quase descambou aí pra ir pra porrada mesmo. Então, entendam que o negócio terminou muito mal. E o Everton, hoje, ele ainda é um representante de um time grande da Premier League. Não muda o fato. Historicamente, ele é grande. Eu não vou lembrar de cabeça, mas o Everton já ganhou muita coisa. O Everton é um time que no passado realmente era assim, que você olhava e falava, que time, cara. E eu não tô brincando não, rapaziada. Vocês que não pegaram esse período, velho, o Everton era um time assim que você, pô, vou enfrentar o Everton essa semana, que merda, hein? Porque, você sabe, vai dar um trabalhão. E o Everton conseguiu se segurar na liga com Shandaish sobre o comando, né, durante um tempo. Shandaish assumiu, deu uma identidade que combinava mais com os jogadores, era muito covarde, e eu acho que o que muda do Shandaish pra o Everton de David Moyes hoje, que é um Everton revivido, né, digamos assim, é exatamente ter vida em campo. O Everton de Shandaish era um time sem graça, sem vida e sem cor. Jogava pra uma só coisa, que era se defender bem. Do nada, em algum contra-ataque maluco, conseguia ganhar o jogo, mas era muita covardia. O Everton não sabia ficar com a posse de bola no pé no final das contas. Era meio desconfortável e você dependia muito de alguns jogadores que conseguiam fazer alguma coisa ali no meio daquele caos. Por exemplo, um Dwight McNeil, que eu já elogiei aqui no canal várias vezes. É um jogador de muita qualidade, inclusive eu acho que tem clubes ali que se beneficiariam de ter ele hoje sobre o comando de algum treinador que usa um jogador realmente inteligente e bom com os pés. Então a gente tinha um Everton, cara, que não ia pra lugar nenhum, que não tinha uma identidade de fato, era só se defende e reza. Então a gente tinha um treinador nas entrevistas coletivas falando que não dava pra fazer melhor. E aí chega o tal do David Moyes, né, que conseguiu ganhar um título europeu com o West Ham há pouco tempo, né, conseguiu ganhar uma Conference League, o que é muito grande pro West Ham, não é pequeno não, é muita coisa pro West Ham. É um treinador com bons padrões, cara. Eu acho que desandou a coisa no West Ham durante um tempo. Talvez os jogadores tenham perdido o ânimo, pararam de acreditar no treinador. Isso acontece às vezes. É difícil manter pessoas motivadas pra um objetivo, tanta gente junta, né? É algo muito difícil, né? Quem já liderou alguma coisa sabe do que eu tô falando. E é um trabalho duro. Ele não conseguiu dar continuidade
continuidade. Mas isso não quer dizer que ele é um mau treinador. E aqui a gente entra no ponto, né? As críticas a David Moyes. David Moyes era muito criticado, cara, e ele recebia críticas que eram injustas. Eu acho que não era muito justo o que estavam falando. Acredito eu, cara, que mesmo nessa temporada ele estando atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, não no lugar, o futebol que ele apresentou em campo foi muito bom, ok? Mesmo ele não tendo pontuado tanto, né, quanto os primeiros da liga, ele apresentou um futebol tão bonito quanto, ou um futebol muito legal nesse começo de campeonato e com um elenco extremamente limitado. Mantendo padrões defensivos e melhorando esses padrões defensivos, não trazendo o cara pra tão dentro da sua área, né, tornando mais difícil de chegar no final das contas, tornando mais denso, né, e tornando mais difícil de você chutar gol no final das contas, e um time mais organizado, menos caótico, né, gera menos situações de caos que o adversário pode aproveitar. Então ele faz isso, ele usa melhor jogadores, então os jogadores estão rendendo mais no conjunto geral, tá todo mundo com mais calma, não dependendo tanto de Pickford fazer um improvável, do centroavante lá e fazer um gol impossível no final pra poder se manter na liga, não depende mais disso, né. O Everton hoje não tem mais essa dependência. O Everton também é um time que tem planos pra construir jogo, pra contra-atacar, pra ter uma transição de fato, né, e é rápida, é poderosa, você não pode vacilar com o Everton que ele te faz um gol ali, usando muito bem algumas figuras, como por exemplo em Ndiaye, né, que nos últimos tempos teve um destaque absurdo, né, fazendo bom uso dos jogadores, né. Ele acabou de contratar, por exemplo, o Kiernan Desbughaw, que veio do Chelsea, e ele tá usando muito bem Kiernan, né, claramente mostrando ali que Kiernan não é um jogador pra jogar com bola no pé, com um pouco menos de bola, porque com um pouco menos de bola, ele fazendo os lances ali com mais liberdade, ele brilha um pouco mais. É até um pouco estranho, porque ele parece ser o tipo de jogador que quer jogar com a bola no pé, só que nessa identidade do Everton ele tem saído melhor, ele tem jogado bem nesse começo de temporada. Então você vê que David Moyes, ele tem planos, ele tem coisas ali pra o time realmente ter armas, né? A bola parada mais interessante, é um time que consegue contra-atacar muito bem, é um time hoje que tem tudo, né? Tem defesa, tem ataque, tem criatividade, tem formas de fazer o jogo. E eu acredito que com algumas contratações novas, algumas modificações ali, o Everton pode ser muito melhor do que o que é hoje. Eu diria que tem partes ali do elenco do Everton que elas precisam mudar, cara. Elas precisam de adições, de jogadores de maior qualidade, porque é o que tá faltando. E nas peças certas, não precisa gastar tanto não, só ir na peça certa. E eu acredito que o Everton pode ser melhor, cara, com toda certeza, ok? Deixo isso aqui muito claro pra vocês. Acredito eu que Moyes, ele trouxe esse a mais que faltava no Everton, e o Everton hoje tem uma identidade muito boa e tem um caminho pra percorrer ali numa janela de transferências, tipos de jogadores pra ir atrás. Agora eu vou mostrar pra vocês o elenco do Everton no Transfermarkt, falar do que falta, falar o que é bom e o que é ruim, e depois eu vou mostrar meu elenco montado. Bom, cara, aqui quando a gente entra no elenco do Everton, tem coisas muito positivas. Primeiro, no gol, o goleiro Pickford, um monstro, é o melhor goleiro inglês, é um dos melhores goleiros da liga, tá no topo, tá em nível ali com o que é Dibu, por exemplo, Dibu Martins, que é tão bem falado, ele é um goleiraço nesse nível. Eu prefiro Pickford, pra ser bastante sincero, eu gosto mais de Pickford. É um goleiro impressionante, é isso, o cara é herói em tudo, é bom com os pés também, é a qualidade de passe que eu gosto, é muita coisa, cara. Não é à toa que ele é titular absoluto da Inglaterra e vai continuar sendo durante muito tempo. Na zaga eles têm dois zagueiros interessantes, cara, por exemplo, de nível bom, de Gerrard Brentwaite, que é um zagueiraço, assim, um monstro fisicamente, muito bom mesmo, com físico incrível, assim, pra um zagueiro, né, premiado ali, alto, forte, tem boa velocidade pra um zagueiro alto também. Temos Tarkowski aqui, que também é outro zagueiro muito interessante, né, ele traz um certo protagonismo ali até em gol, né, em bola parada e tudo mais. O resto dos zagueiros são só pra completar o elenco, assim, não tem ninguém de destaque aqui, não vou elogiar mais ninguém que tá aqui, ok? Eu achei muito interessante que ele conseguiu usar o Jake O'Brien aqui, que foi contratado tem pouco tempo na lateral. Eu não sei se ele traz essa segurança toda na zaga, mas na lateral ele faz até um papel interessante. Mas não é nada demais também. Aí no meio de campo, nós temos algumas figuras interessantes que estão mais pra parte do ataque, né? Alcaraz e Desbughaw. O resto aqui eu não vou elogiar tanto, porque são jogadores normais. O meio de campo tá meio fraco. Precisa de peças, precisa de adições, ok? Esse meio de campo aqui é um meio de campo problemático. O grande problema aqui, nosso querido Gueye, é os 36 anos de idade, né? É um jogador que não vai durar muito tempo, então eles precisam já pensar em outro. No ataque temos peças interessantes, e aqui vem um grande brilho, né? Nas pontas tá legal. Temos Grealish, temos Diblin, temos Ndiaye, tá tudo bem aqui. Na camisa 9, eu vejo alguns problemas. Eu não gosto de Beto, pra ser bastante sincero. Eu acho o Beto um jogador fraco. É um jogador que talvez não tenha nível pra ser titular de um time de Premier League. Apesar disso, ele está se saindo melhor que o jovem que eles contrataram. Então eu tenho minhas dúvidas sobre Beto. Acho que é um jogador que cumpre um papel, mas eu acho que é pouco. Talvez ir atrás de um 9 que traga mais, seja interessante nesse momento. E nas pontas eu traria alguém com mais encaixe com o David Moyes, porque Dwight McNeil talvez não seja feito pra esse jogo. Ele consegue cumprir um papel, é claro, você dá pra adaptar o cara ali, só que não é o perfeito. Eu tentaria achar um jovem pra posição dele e deixaria Dwight McNeil ir pro time que ele possa jogar, porque ele tem como ser titular de muitos clubes da própria Premier League ainda. É um jogador de muita qualidade, pra investir essa grana até no próprio Grealish, né? Tentar trazer ele como permanente aqui, que eu acho que é a coisa mais difícil do Everton fazer hoje. Agora, vou mostrar pra vocês meu elenco montado e as modificações que eu vou fazer, entendendo aqui que elenco que a gente tem aqui nas mãos, né? Esse elenco que tem hoje, pegando o que tá aqui
e já trazendo com adições novas que eu acho que são interessantes pro Everton. Antes de eu fazer isso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, utilize a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver smartphone, isso ajuda bastante o canal. E se você quiser ter um contato maior comigo e ver o que eu comento diariamente, tem o meu Twitter, @ddcorvo, lá eu comento futebol diariamente, principalmente Premier League, Champions League, muita coisa por lá, mercado de transferência, me segue por lá. Vamos lá. Bom, aqui tá o elenco montado, você pode se questionar, por exemplo, do meio atacante aqui, que é um CM, não é bem um meio atacante, e eu vou te explicar que é normal, ok? Esse treinador utiliza mesmo um jogador mais defensivo como meio atacante, até porque o sistema dele é bem defensivo. Só pra explicar esse detalhe aqui já de início. Agora, começando esta lista aqui de jogadores, no gol é o motivo que tem, né? Nós temos Pickford e Travers. Gosto de Travers, ok? É um bom número 2 pro Everton. Pra time maior eu não escolheria, mas Pickford dá conta do recado. É um goleiro que tá muito bem ainda, então eu não faria trocas aqui. Na zaga pela direita nós temos Tarkowski e Michael Keane, modificado, e temos Branthwaite na esquerda com Jacob Greaves. Jacob Greaves é um jogador que eu acho muito interessante. Ele apresentou padrões defensivos que eu gostei, ok? Pode ser que com a venda futura de Branthwaite, que é um jogador que eu acho que vai acabar saindo em algum momento ali, porque ele é bom pra caramba, eu acho que Jacob Greaves, ele deve ganhar espaço ali de titular. Eu gosto de Jacob Greaves, ok? Eu acho um jogador de qualidade mesmo, assim que não apresenta nenhum grande problema. Não é perfeito, não é bom igual a Branthwaite, mas eu acho que é um bom reserva, né? Eu traria ele pra cá pra depois, né? Ele tentar tomar ali uma titularidade do time. Eu acho que é uma adição boa, porque ele tem as características que você precisa, ele é bom de cabeça, ele tem boa força física, uma velocidade interessante pra um zagueiro, então eu realmente manteria ele aqui. Temos na lateral direita Patterson e Jack O'Brien. Muita gente pensaria em Jack O'Brien como titular, mas Patterson oferece mais como lateral e mantém padrões defensivos parecidos. Se você precisar de mais defesa, é claro que o O'Brien é uma opção, e o O'Brien também pode jogar na zaga, nas duas partes da zaga, né? Essa é uma coisa legal de O'Brien tá aqui. Não sou dos maiores fãs de Jack O'Brien, mas ele cumpre um papel interessante. Na lateral esquerda nós temos James Garner e Mykolenko. Pra quem conhece Mykolenko sabe que ele é um monstro defensivamente, um cara insuportável que gruda no cara, mas que falta qualidade. Ele me lembra muito um jogador do Borussia Dortmund, né? O tal do Rierson. Ele me lembra muito o Rierson. Só que é Rierson sem as qualidades técnicas, a inteligência e algumas outras coisas que Rierson tem. Mykolenko é uma versão bem light dele, né? Mantém a defesa, que é brutal, é boa, hein? Mykolenko é chato de lidar, velho. Lateral bom. James Garner sobe a posição, traz outras características, traz um a mais, assim, um brilho. Ele é volante, eu sei, mas James Garner joga na lateral adaptado e joga bem. Eu acho que é algo que o treinador deveria bancar. Aí você traz um volante pra posição e você mantém Garner, que você vai ter um bom lateral dos dois lados, né? Acho que a minha visão sobre a lateral esquerda, eu manteria Garner como tá acontecendo hoje. Deixaria a Garner por lá e traria um volante, né? Temos de primeiro volante aqui Bissouma Gueye, né? Gana Gueye, que já tá no elenco do Everton. E como segundo volante nós temos Haidara e Roku Reitz. Vamos explicar cada um destes aqui. Bissouma tá pra sair do Tottenham já tem um tempo. Tem muitos clubes interessados nele. É um jogador que é bom, só não tem aquele físico todo, não é aquele jogador que vai ficar recuperando bola toda hora, é um pouquinho mais lento. Não é também como se o Everton hoje tivesse opções que fogem muito disso, né? O físico desse jogador é muito parecido com o que tem hoje no Everton, e eu acho que ele traz até um a mais, né? Tem qualidades que hoje não tem no Everton, tem um driblezinho ali, uma característica interessante pra lidar com pressão. Tem uma coisa que eu gosto muito em Bissouma, é a característica dele de passe, que ele é um excelente passador e distribuidor de bola, e ele tem uma visão de jogo muito boa. Então ele acaba passando muito bem as bolas ali, chegando no ataque. E ele pode ser excelente pra acionar essa rapaziada aqui do ataque. Então ele vai trazer um a mais que falta no Everton hoje e que ele tem pra entregar. Em vez de deixar ele sair da Premier League, contrata, deixa ele lá, porque eu acho que é um bom jogador. E eu acho que o Moyes pode ajudar ele a resolver o problema, né? O problema grave de Bissouma. Ele é um jogador que, desde que ele chegou no Tottenham, ele é muito irregular. Ele se posiciona de uma maneira muito esquisita, cara. Ele é estranho pra um primeiro volante. Eu acho que com um pouco mais de instrução, com uma instrução mais defensiva, né? Ficar menos com a bola no pé, talvez ele consiga resolver esse tipo de coisa. Acho que David Moyes pode ajudar ele nisso. É um jogador de muita qualidade. Eu gosto de Bissouma. Eu acho um bom jogador de fato. Tem que estar em outro lugar. Eu acho que ele se beneficiaria de estar aqui. Temos o tal do Haidara, que vem do RB Leipzig. Pensei muito no Schlager, que joga com ele. O Schlager sofreu uma lesão grave e ele não voltou até hoje a ser o mesmo jogador. Então, Haidara com melhor condição física, acredito que é melhor para um time de Premier League. Eu gosto de Haidara também, um jogador com bom físico. Esse aqui vai apresentar um a mais, de fato, né? Esse aqui é um jogador bem chatinho. O difícil é tirar ele do Leipzig, mas é Premier League, cara. O salário é melhor e tudo mais. Eu acho que é bem melhor pra carreira dele. Até porque o Leipzig hoje não tá disputando grande coisa. Não tá nem bem, né? Então, acho que é possível que o Everton consiga uma contratação do tipo. E aqui eu trouxe o Roku Reitz, o talentoso Roku Reitz, porque ele é uma máquina, cara. Ele é uma máquina. Ele é tipo um Gavi alemão. Eu acho que é o melhor jeito de resumir ele, cara. Ele tem características que lembram Gavi. Ele traz um a mais, que eu acho que é muito bem-vindo pra um time que joga sem a posse da bola. Então, eu traria Roku Reitz pra cá como adição pro meio de campo. Lembrando que eu falei o meio de campo é a parte mais fraca. Tem algumas figuras ali que vocês viram no elenco ali que dá pra manter também. Enfim, a grande dúvida que vocês vão ter é sobre dinheiro, né? E aí é com o Everton, não é comigo não, cara. Não sei de onde o Everton vai tirar. Mas lembrando que não tem nada muito caro aqui, ok? A maioria desses jogadores aqui é um custo razoável
razoável de pagar. Ninguém aqui é muito caro. Não tem nenhum jogador de custo muito alto que eu coloquei no elenco. Nenhum. Acho que o mais caro vai ser na camisa 9. A gente fala mais pra frente. Temos aqui Desbug Hall e Alcaraz. Não tem do que falar. Os dois são bons. Gosto de Alcaraz. Bom jogador. Desbug Hall tá jogando bem atualmente no Everton. Imaginei que ele daria a volta por cima. Não acho o Desbug Hall um jogador ruim. Ele só não deu certo no Chelsea. Ele não é feito pra time grande. Ele é feito pra time menor. É um jogador com pouca qualidade pra um time grande. Oferecia nada em campo. Tinha a bola no pé e não queria fazer nada em campo. Faltava qualidade. Mas pro Everton é mais que o suficiente, né? O que é ruim pra um é muito bom pra outro. Temos aqui na ponta esquerda Jack Grealish e Sarmiento. Sarmiento vindo do Brighton. Um jogador muito talentoso que o Brighton emprestou ele pro Cremonese essa temporada. Eu tentaria contratar ele. Eu acho que o Brighton deve vender ele de um preço razoável porque ele não tá com muito espaço por lá. E eu acredito que ele seria muito bem utilizado nas mãos desse treinador. Um jogador que sabe fazer pressão muito bem. Um jogador interessante, com características boas. Que conserva o drible também, né? A capacidade de gerar muito jogo. Eu gosto de Sarmiento. Acho que é uma opção sólida pra melhorar o elenco do Everton e ter uma reserva de qualidade. Jack Grealish não tem o que falar. Esse início de temporada dele é um dos melhores da Premier League. Voltou a ser aquele jogador incrível que ele era. Quem pode sequestrar Jack Grealish do Everton é o Aston Villa. Tem um problema com o Jack Grealish. O salário dele é muito alto pro Everton. O Everton vai ter que negociar um salário mais razoável assim quando contratar Grealish. Eu acho que é possível. Ficar na casa dos 10k, ok? Em vez de estar pagando 12, 11. Eu acho que é um pouco mais razoável, né? Ele vai ter que reduzir um pouquinho pra jogar no Everton. Se ele quiser continuar. Eu continuaria, porque tá dando bom. Acho que pra carreira dele seria excelente continuar no time que ele joga bem. E eu não acredito que o treinador do City quer ele de volta não, viu? Não quer. Quando o Guardiola toma uma decisão, acabou, mano. Temos Ndiaye e Diblin na direita. Diblin é muito talentoso, pode oferecer uma disputa, mas Ndiaye hoje tá voando. Ndiaye pode ser o Jarrod Bowen deste treinador, cara. E eu acho que é isso mesmo, ok? Só pra deixar claro, Ndiaye tá jogando muito há muito tempo, até antes desse treinador chegar. É um jogador assim que chegou no Everton e mostrou um futebol lindo. Um jogador muito bom. Eu me arrependo de ter criticado ele, mas eu não critiquei bem ele em si, né? Eu critiquei mais ele como camisa 9, né? Porque eu achava ruim e eu continuo achando. Na ponta ele é bom e tem um duelo muito bom. Isso me impressionou um pouco, porque eu achava que vindo da Ligue 1 ele não ia se destacar tanto na Premier League assim, mas ele é bom criando lance, cara. É um belo camisa 10. E nessa parte eu tava errado, cara. Eu achava que ele não era tão bom assim, mas ele é. O que limitava ele era o time e a liga. Provavelmente o elenco ali, o jeito que ele tava sendo utilizado. Não o jogador. O jogador tinha muito mais pra apresentar mesmo. E no Everton ele ter sido incrível. Na direita não é problema. Ele continua marcando bem. Ele continua sendo um ótimo finalizador, porque ele finaliza quase como um camisa 9. Mas ele se movimenta, né? E anda como um ponta. E dribla como um ponta. Enfim. Já é um jogador que me surpreendeu demais. Eu não esperava nada disso dele. Eu acho que ficar na direita ali pra dar espaço pra Grealish é um papel muito bem-vindo. E dá até pra usar outras formações com o Ndiaye também, né? Enfim. Por último, nós temos na camisa 9 Youssef En-Nesyri contra Tierno Barry. Dá pra vender o Beto pra fazer essa contratação? Com toda certeza. E eu faria. Por que En-Nesyri, rapaziada? Por que eu trouxe ele? Porque este cara é uma versão perfeita do papel que cumpria Michael Antonio, que era do West Ham, que cumpria um papel muito bom. Vai saber pressionar a marcação, é uma máquina de fazer pressão, é muito bom defensivamente falando, assim, pra um 9, ok? Ele é chato, ele é insuportável. Então ele vai saber fazer esse papel, joga em velocidade, joga em contra-ataque, tem uma técnica um pouco a mais pra lidar com o marcador, que eu acho que a Premier League não vai surpreender ele tanto, e tem uma boa velocidade pra um 9. Não é dos mais rápidos, mas usa muito bem a velocidade que tem. Sabe a hora certa de ir pro terço final ali e ganhar o duelo, aéreo ou no chão. Então ele é bem perigoso em finalização, principalmente de cabeça. Uma máquina de cabeça, um cara pra tu buscar, que é perfeito. É o que falta pra esse treinador hoje no Everton. Pra mim, En-Nesyri é a solução. E é um jogador que não é muito caro, não é muito difícil de conseguir. Acredito que ele adiciona demais pro Everton. O Everton se torna um time melhor com a contratação de Youssef En-Nesyri. Gostei muito do uso de Mourinho dele, cara. Mourinho transformou ele em um jogador assim excelente. É um dos meus favoritos ali do Fenerbahçe. Então, poucas figuras do Fenerbahçe que eu colocaria na Premier League. Poucas mesmo. Assim, tipo, 2, 3, assim, contando no dedo. Mas esse cara é um deles. Eu gosto muito de En-Nesyri, cara. Ele ganhou um respeito gigantesco comigo. Ele já era bom no Sevilla, eu já achava ele interessante. Mas quando ele foi jogar no Fenerbahçe, que ele vai ter mais bola no pé, que ele vai ter mais bola acionada, eu pensei, talvez ele seja um jogador muito limitado. Não é. É um jogador interessante, com muito futebol, com muita qualidade. Acredito que tá perdendo o tempo dele no Fenerbahçe, podia estar em liga maior, jogando com um time melhor. Por isso, eu traria ele pra cá. E eu nem sei se ele vai continuar muito tempo no Fenerbahçe, né? Com uma mudança de treinador e tudo mais. Acho que muda bastante esse cenário. Então, ele seria a adição final. Eu acho que com essas modificações, o Everton pode acabar conseguindo, em algum momento, né, do futuro, pegar ali uma vaga europeia. Conseguir finalmente ir pra uma conference e, quem sabe, ganhar, né? Porque esse treinador já ganhou uma vez. Talvez ele ganhe de novo, cara. Mas eu acho hoje o Everton um time melhor do que era ano passado. É um time que eu não sinto que no final dessa temporada eu vou ver ele na zona de rebaixamento. Pode acabar acontecendo, mas eu acho bem difícil. Porque realmente o futebol que eu vejo hoje em campo é bonito. É um time lutador, brigador, mas que precisa urgente de mudanças, cara. O meio de campo precisa de adições. Nem que seja um Tyler Adams pra trazer perna pro meio de campo, eles precisam adicionar pessoas ali. Porque tá faltando, cara. É uma parte que o treinador não tem como fazer milagre. Tá faltando meio campista
ali no Everton de qualidade. Eu acho que com algumas adições aí eles podem ser ainda melhor e ficar ainda mais longe da zona de rebaixamento. Quem sabe um dia, né, sonhar com algo maior. Enfim, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Pra quem tanto me pediu esse vídeo, cara, finalmente eu trouxe, ok? Não foi por falta de querer, né, mas eu não via muito bem o que fazer naquela época. Hoje eu já vejo algumas soluções, então acho que é interessante de trazer. Enfim, muito obrigado a presença de todos, agradeço a todo mundo que deixou o like, ajudou o vídeo de qualquer maneira. É isso, rapaziada. Tchau!